Uma drogaria em Brasília foi condenada a indenizar uma consumidora por ter vendido o remédio errado por causa da letra ilegível do médico que receitou o medicamento. Letra de médico tem a triste fama de ser difícil de ler. As receitas nem sempre conseguem ser decifradas por nós. Nas farmácias, o risco é os vendedores também não entenderem a caligrafia e se confundirem na hora de entregar os medicamentos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve sentença que condenou uma farmácia a pagar uma indenização de R$6 mil a uma menina de 13 anos e a mãe dela por ter vendido um medicamento diferente do que estava prescrito na receita médica. A garota teve uma reação alérgica e precisou de atendimento urgente. Dei a medicação para ela foi quando ela começou a sentir alergia. Que aí foi quando ela teve um choque anafilático. Ela chegou praticamente desmaiada no hospital. Quase perdi. O próprio médico falou que minha filha nasceu de novo. Foi muito complicado. O Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal faz uma orientação aos profissionais e também aos consumidores. A farmácia ela é um estabelecimento de saúde e deve contar com o profissional farmacêutico para orientar o uso do medicamento e aviar o receituário. Então, se ele não está presente, não é possível que isso possa acontecer. E aí vem a importância da população ter essa conscientização e se negar a entrar nos estabelecimentos que não há presença do profissional farmacêutico e denunciar. O repórter Dalai Solino conversou com o advogado Luiz Fernando Moreira sobre a questão da letra dos médicos nas receitas. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto com o advogado especialista em Direito da Saúde, Luiz Fernando Moreira. Agradeço a presença do senhor. E para a gente começar, eu queria saber, quando o paciente chega com a receita, com aquela letra meio duvidosa, não há um entendimento claro, o que ele pode fazer? O que deve ser feito é o paciente retornar ao profissional médico, explicar que está havendo dificuldade quanto à letra, a interpretação do que está escrito naquele receituário e solicitar ao médico que faça em letra de forma, se ele não tiver condição de ter um computador, uma impressora para colocar a receita de uma maneira mais legível, que faça em letra de forma, que tente fazer em letra de forma para clarificar o que está escrito. O vendedor, o farmacêutico, o balconista, eles podem se negar a vender esse remédio para o cliente? Pode, porque ele está assumindo a responsabilidade, se ele buscar interpretar o que está escrito e entregar um medicamento de forma errada para aquela pessoa, ele está assumindo o risco, né? Aí é a responsabilidade civil dele assumir o risco de causar um dano àquele paciente. Caso aconteça algum problema, uma pessoa, como a gente mostrou na matéria, que tem uma alergia, um choque anafilático, passa mal, quem responde por esse erro? Toda a cadeia de fornecimento. No caso, eu entendo que a farmácia vai responder, o farmacêutico ou o balconista, porque o balconista não tem nem competência, tá, para ficar prescrevendo ou alterando o medicamento, e também o profissional médico. Agora, Luiz, tem alguma punição prevista no Código de Ética dos médicos e dos farmacêuticos? O Código de Ética Médica veda que o profissional prescreva a receita de forma ilegível. Se ele assim o fizer, está passível de, havendo uma reclamação junto ao Conselho, de responder a um processo ético-disciplinar. Da mesma forma que essa situação alcança o farmacêutico. Ou seja, ele não tem a responsabilidade de assumir ou tentar interpretar aquilo que está indicado num receituário médico. Ele vai ser penalizado. Eu não acredito que perca o registro, mas ele vai ser penalizado pelo fato de ter buscado interpretar alguma coisa que não era da competência dele também. Né? Então, a meu ver, o que caberia era o consumidor retornar ao médico e solicitar a emissão de uma nova receita. O paciente que se sentir prejudicado, ele pode fazer uma denúncia? Para quem que ele faz essa denúncia? Ela pode fazer uma reclamação junto ao conselho, descrevendo os fatos, indicando o nome do profissional médico que o atendeu. Né? Às vezes, se houver uma recusa, porque o médico ele tem o dever de informar ao paciente, isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, ele tem o dever de informar ao paciente de forma clara e bem objetiva. Então, se ele se recusa a fazê-lo, ou se ele busca uma vantagem financeira, ou seja, entende que seria uma nova consulta para ele atender aquele profissional, isso cabe uma reclamação junto ao Conselho Regional de Medicina para apuração dos fatos e, quem sabe, até punição do profissional. Agora tem a figura do balconista também, que é uma figura, ele não tem aquele conhecimento do farmacêutico, do médico. Como é que ele fica nessa história? O balconista está proibido de indicar, de substituir, de prescrever, de interpretar. O que cabe ao balconista é simplesmente receber a receita
e buscar o medicamento e entregar para a pessoa, desde que o medicamento tenha uma indicação legível. Né? Se houver uma dúvida em relação àquele medicamento, não cabe ao balconista buscar a interpretação dessa receita, ou seja, ele tem que orientar o consumidor a retornar ao médico e solicitar uma nova receita. O senhor também destacou que, para evitar esse tipo de confusão também, o médico poderia colocar o princípio ativo na receita, que isso facilitaria, não é isso? Eu não indicaria fazer dessa forma, porque ele pode até dar alguma informação equivocada para o farmacêutico. Então, o correto é devolver a receita e pedir que aquela pessoa retorne ao profissional médico para que busque melhorar aquela letra, para que ele possa entender aquilo que foi prescrito. Por conta exatamente do direito do consumidor, né, de buscar adquirir um medicamento mais barato, quando o profissional indica um medicamento de marca, ele tem todo o direito, existe uma lei que trata dos medicamentos genéricos, que dá ao consumidor o direito de solicitar ao médico se existe um medicamento genérico, ou seja, o princípio ativo daquele medicamento, se existe um medicamento genérico que ele possa comprar em substituição àquele medicamento de marca. Então é dever também do profissional médico fazer essa indicação. Quando esses casos vão parar na justiça, os responsáveis eles respondem tanto civil quanto criminalmente? Todas as partes envolvidas no fornecimento daquele medicamento responderão. Então, caberá a essas partes provar que não tiveram culpa no dano causado àquela vítima. Né? Então, caberá tanto à farmácia quanto ao farmacêutico, se participar desse processo, e especialmente ao médico, demonstrar que haveria condição de ser prescrito o medicamento de forma correta e que houve uma falha nesse processo e daí porque ele não teria que responder. Mas isso aí é um chamado excludente de responsabilidade. Né? Em princípio, respondem todos, né, por aquele dano causado ao paciente. Agora é importante a gente destacar também, falar para o pessoal de casa que não deve ficar constrangido na hora de perguntar, de pedir uma nova receita, né? É um direito que eles têm, não é isso? É a questão do constrangimento. O paciente fica constrangido de questionar o médico com relação àquele receituário. Mas é direito do paciente questionar. Ele tem que ler a receita, procurar entender o que está escrito. Se não entender, questiona o médico. Né? Tanto na questão do nome do medicamento ou do princípio ativo, como na questão da posologia. Vem cá, é uma colher de chá ou de café? Quantas vezes por dia eu tenho que tomar isso aqui? Até quando eu vou tomar? Né? Então, é isso aí, o paciente tem que questionar o profissional. Agradeço os esclarecimentos do senhor, muito obrigado por ter participado aqui da nossa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.